Dopamina. Eu vou falar o conceito popular que eu já aprendi por esse livro aqui que está errado. O conceito popular diz que a dopamina é o hormônio do prazer. Então, toda vez que eu estou tendo um prazer, eu falo assim, dopamina. E quando eu busco prazer, é porque você está querendo dopamina. Parece que toda hora que eu sinto alguma coisa gostosa é porque a dopamina está na minha cabeça. Se alguém te fizesse injeção de dopamina, estava tudo resolvido no mundo, né? Uhum. Dopamina é realmente o hormônio do prazer ou isso é mito? Então, presta atenção, porque vocês vão ver que a dopamina tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Né? Que a dopamina é um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo organismo. Ela é produzida basicamente em dois lugares. Suprarrenal, a glândula suprarrenal, e os próprios neurônios do sistema nervoso, em algumas regiões do cérebro, produzem a dopamina. A dopamina, ela não é uma substância muito frequente no cérebro. Ela está restrita a poucos lugares. Para você ter uma ideia, cada célula que produz dopamina no cérebro tem 2 milhões de outras que não produzem. Peraí, a cada célula que produz substância no cérebro, há 2 milhões de outras células no cérebro que não produzem nada. Não, que produzem outras substâncias. Tá certo. Cada 2 milhões de neurônios no cérebro, somente um produz dopamina. Então, realmente, em termos de... Ela é ouro, é raro. Exatamente. Em termos de produção, ela parece ínfima. Entretanto, o poder dela no comportamento, o poder dela na regulação, modulação de humor e uma série de questões que a gente vai ver agora, é uma coisa incrível. Então, eu posso comparar a dopamina ao ouro. Não é um metal que eu encontro em todo lugar. Raríssimo. Mas mesmo raro, ele tem um poder de compra que um monte de outros não teria. Sim, vale muito. E o que ele faz? O efeito é o principal. Como que uma droga, aparentemente, né, com um número de neurônios tão restrito dentro do cérebro, que produzem esse neurotransmissor, né, essa molécula, pode ter um impacto tão grande na tua vida, no que você é, na maneira como você reage. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O nosso cérebro, engraçado, se for como eu estou pensando, como é que Deus é poderoso, né? Ele é organizado em departamentos, vamos dizer assim, como se fosse um grande escritório com vários departamentos. Eu tenho um escritório lá, tem um departamento que é para cuidar desse setor, aquele ali é do setor de informática, esse aqui é o da contabilidade, e cada setor do meu cérebro é responsável por alguma parte da minha vida, ou das minhas ações e tudo mais. E a dopamina, ela não é abundante que está andando em todos os lugares ali, mas ela tem um efeito sobre praticamente todas as partes, seria isso? Sim. Não é tão compartimentalizado, tá? Porque você tem substâncias que são presentes em várias áreas para fazer funções diferentes. Existem neurônios que produzem mais de um neurotransmissor, certo? Então, nós estamos falando aqui de neurônios, vamos começar a usar a nomenclatura dopaminérgicos, que são os que produzem a dopamina. Então, existem algumas regiões do cérebro que a gente já sabe, é conhecido, que os neurônios dali produzem a tal da dopamina. E em linguagem simples? Eu sei que não é tão compartimentalizado assim, mas só para a gente entender, se o cérebro tem áreas específicas para determinadas funções, qual seria a função da dopamina? Então, a dopamina, ela também tem várias funções, mas a gente está aqui, a ideia aqui é a gente concentrar nas principais, nas que tem maior impacto, pelo menos, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o maior impacto relacionado a também questão espiritual. É isso, eu ia entrar nesse ponto com você. Tem uma passagem bíblica, pessoal, que está no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Está no livro de Eclesiastes, eu estou com minha Bíblia aqui. Citei, mas eu poderia abrir e ler. Eu não estou abrindo aqui e lendo para vocês dessa vez para ganhar mais tempo aqui de conversa com o Adalto. Deus pôs a eternidade no coração do humano. E no hebraico, essa palavra eternidade é a palavra olam. Haolam, a eternidade. Olam não é só a eternidade. Olam é o desejo pelo que está transcendente, pelo que não está aqui agora, pelo que está lá na frente. Então, pegando esse versículo da Bíblia, com o que eu li daqui, com o que você falou, eu já vou até construir um pensamento e jogar a pergunta aí para você nos explicar. Eu gostei da maneira didática como o Daniel Lieberman coloca aqui e o Michael Long
colocam nesse livro aqui a dopamina, molécula do desejo. Eles fazem uma separação, grosso modo, para você, isso é pueril, né? Para a gente poder entender. É assim, quando você está trabalhando com coisas que estão ao seu alcance, por exemplo, esse copo aqui está ao meu alcance, ó. Eu alcancei o copo, peguei, tá vendo? Esse copo está ao meu alcance. A mão do Adalto também está ao meu alcance aqui, ó. Eu posso estender a mão para ele. Essas coisas que estão ao meu alcance, que eu estou vendo, tocando, que estão aqui, vamos chamar de sentimentos de baixo. De baixo não significa inferior, não. É apenas uma nomenclatura. Agora, quando eu penso assim, o filho que eu quero ter com a Laura, ele não existe. Ele não está ao meu alcance. Eu estou imaginando esse bebê. Vamos chamar isso de substâncias que estão acima. Lembrando que abaixo não significa inferioridade e acima não significa superioridade. É apenas uma linguagem que os autores usam para falar de coisas que estão à mão e coisas que estão à distância. Então, as férias que eu estou planejando, o carro que eu quero comprar, o filho que eu quero ter, a namorada que eu quero conquistar, essas coisas que não estão à mão aqui são propriedade da dopamina. Ele vai falar que é o hormônio dopamínico. Aquelas coisas que estão aqui são aquelas substâncias que ele vai chamar de AAA, para facilitar, que são várias, como o Adalto colocou. A de aqui agora. Aqui e agora, né? Então, ou seja, quando o meu cérebro quer beber água, ele pede, eu quero água. Eu vou aqui, pego o copo e bebo. Ele não vai usar a dopamina para isso. Mas quando eu planejo alguma coisa que está lá no futuro, aí a dopamina que vai me dar essa vontade, esse desejo por algo que ainda não está aqui. E, de acordo com o autor, isso é bom. O autor é evolucionista, não é religioso nem nada. É bom porque é essa dopamina que vai fazer a humanidade, na linguagem do livro, caminhar, evoluir, buscar o que está além, não se contentar apenas com o aqui e agora. Antigamente, quando a dopamina foi descoberta, foi inclusive uma pesquisadora que descobriu, a doutora Montagu, em 1957. 50, então, nós estamos falando de 70 anos do estudo dopamina. Sim. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que era o neurotransmissor do prazer. Por quê? Porque ele está relacionado, sim, à ativação do prazer. Então, peraí, deixa eu entender. Esse equívoco, ele foi um erro até acadêmico, então, não foi os leigos que... No início eles pensavam que era a substância do prazer. Sim, sim, porque ela Depois que corrigiu. Não está totalmente errado você dizer que ela é a substância do prazer, porque ela é responsável por acionar prazer, certo? A questão é que eles perceberam com as pesquisas que esse prazer, o tipo de prazer que a dopamina, na verdade, regula, é um pouco diferente do prazer de você desfrutar alguma coisa que você está vivendo ali agora. Uhum. Então, por exemplo, você deu o exemplo da água. Se você está aqui e você não tem o copo d'água e você está com sede, você pensa, eu quero água. Onde está a água? Na geladeira. Você precisa de um esforço, levantar e ir lá. De um planejamento para alcançar alguma coisa que não está ali. Isso a dopamina faz. Uhum. Então, ela ativa o sistema para que você possa, eu quero, é a molécula do eu quero. E eu quero mais. A dopamina sempre quer mais. Nunca está satisfeita. Isso é uma pergunta mesmo que eu ia te fazer, porque tem um autor alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele falou que o ser humano, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que ele é do século XIX, né? Então, se a dopamina dos anos 1950 para cá, ele nem sonhava com isso, mas, de certa forma, ele conceituou filosoficamente a questão dopamínica aí. E hoje nós estamos vendo que a exacerbação do ter, e nós estamos tendo demais, pode criar uma descompensação emocional. Porque, por exemplo, uma história que o livro conta, que eu até quero provocar você com essa história. E, pessoal, eu fiquei assustado. É a história do Neil Armstrong. Nós tivemos os 3 astronautas que foram para a Lua, né? Edwin Aldrin, Charles Collins e o Armstrong. O Armstrong, não foi ele, foi o Buzz, foi o Aldrin, foi o Buzz. Aldrin. Foi o Aldrin. Ele voltou como sendo um homem treinado ali, né? Tanto é que quando os repórteres perguntaram para ele assim, e qual foi a sua emoção de pisar no... Não tem emoção, eu fui um homem treinado para isso. Você teve medo da cápsula? Não tem medo. Todo militarizado, né?
Só que quando ele voltou, esse homem todo com as emoções resolvidas, ele teve 3 ou 4 tentativas de suicídio, não sei quantos casamentos, não sei quantas clínicas de recuperação, uso de drogas, acabou com a vida dele, ele escreve na biografia dele. E o autor chega à conclusão que era justamente isso que você falou, ele teve a dopamina no sentido máximo da palavra, porque ele foi à lua, ele pisou na lua, pegando a metáfora da água, ele foi lá na geladeira, ele bebeu a água, aí a dopamina foi embora, só que o que ele tem depois da água agora para fazer? Ele já foi ao máximo, ele pisou na lua. O que tem de grau a mais sobre isso? Então, como é que a gente pode, de maneira saudável, lidar com essa ânsia de ter esse tédio possível que a gente tem demais hoje? E você falou que é um problema atual. Por quê, Rodrigo? Porque, na verdade, os especialistas até dividem, eles chamam de personalidade dopaminérgica e personalidade serotoninérgica. Por quê? A serotonina é o que ela faz? A substância serotonina é basicamente antagônica. A serotonina é aquela substância que, quando você está sob efeito dela, você está em paz, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha situação. Olha só. Vou dar um exemplo para você entender na Bíblia, serotonina e dopamina. Davi não foi para a guerra, o que ele foi fazer? Foi lá para passear pelo palácio. Palácio, foi para a varanda, para a sacada. Qual que é a sensação dele? Serotonina. Tô bem, tô tranquilo. Conquistei. Paz, tô curtindo. Serotonina. De repente ele olha lá embaixo e vê... mulher tomando banho que não era dele. Batseba tomando banho. Opa, eu quero isso daí. Dopamina. Gente, ficou claro isso aí, né? Vocês perceberam, a dopamina é o que não está ao alcance. É verdade. Que faz você buscar. Sempre quero mais. Ela é importante? O problema é quando você tem uma personalidade onde você produz, você tem estímulos que você busca, hábitos que produzem demais dopamina e fazem você se tornar uma pessoa ansiosa, insatisfeita, sempre eu preciso de mais. O astronauta, o Aldrin, que você citou, quando ele responde a pergunta lá da entrevista, ele fala... Não, fui, mas acabou, eu quero o próximo. Serotonina. Qual que é o próximo? Não, dopamina. Fui, resolvi. Acabou a dopamina. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? Entendeu? Ele não se preocupa, ele não tinha um estilo de vida serotoninérgico para falar, olha, vou curtir agora o fato de eu ter pisado na lua. Não, ele já passou. Qual que é o próximo? Agora, imagina uma pessoa que pisou na lua. Qual que é o próximo? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado para não cair neles na vida são pessoas com ausência de dopamina, porque ele nunca vai planejar, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai sair do lugar, porque ele está sempre parado ali na mesmice, no comodismo, isso é ruim. E o outro extremo, no outro espectro, são aqueles que só vivem viciados em dopamina. Ele só está buscando. Quando conquista, nem curte a conquista porque ele tem que buscar outro. É um viciado em dopamina. Eu quero mais. A dopamina não está preocupada com o que é moral, com se é certo ou errado. Simplesmente eu preciso o livro fala muito conquistar. Isso. Aliás, um exemplo de alguém que, pelo que você está falando para mim, ele era viciado em dopamina, era o Alexandre o Grande. Porque quando você pega a história do Alexandre, eu estou até com um globo aqui, o Alexandre ele sai daqui, olha, não sei se você vai pegar a câmera aqui, ele sai mais ou menos dessa região aqui, ó, que é a região onde você tem aqui gente, a Grécia Nossa, fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar aqui. Ele sai dessa região aqui, gente, Macedônia. Ele sai da região da Grécia e Macedônia aqui, e ele vai conquistando, ele nunca volta. Ele vai parar na Índia. Olha a distância que o Alexandre anda, ele vai daqui para cá, são mais de 5.000 quilômetros, e os soldados de Alexandre falaram, Alexandre, vamos voltar agora para comemorar o que nós conquistamos. Não, vamos continuar. A gente tem mais para conquistar, Ele só parou para, entre aspas, comemorar quando ele voltou da Índia com problema de saúde, foi para Babilônia e acabou querendo comemorar lá e acabou bebendo demais e acabou morrendo. E alguns acham que ele foi envenenado ali na Babilônia. Mas o Alexandre é um exemplo clássico. Eu acho interessante que você vai falando, a gente vai lembrando alguns personagens do passado, né? A alimentação também, o estilo de vida também influencia positivamente ou negativamente? Ou não tem nada a ver? É uma questão meramente... Ótima pergunta. Essas questões
são sempre multifatoriais. Lembra que eu te falei? Quando a gente fala de ser humano, de psicologia, é multifatorial. Então, você tem uma propensão genética. Existem genes que acionam a produção elevada de serotonina ou de dopamina. Então, se você tem um gene que está manifesto, está ativo, relacionado à produção de dopamina, você vai produzir mais. Por isso, você vai ter uma personalidade, uma tendência a uma personalidade dopaminérgica. Certo? Então, isso geneticamente. Ambiente também, porque se você se habitua a buscar sempre coisas, a não ser grato por aquilo que você tem. Lembra do que Paulo diz? Contente em tudo. Em tudo dai graças, é verdade. Então, se você acaba gostando no dia a dia desse estímulo de o que eu procurar, uma menina sempre nova, desde a adolescência, sempre pegar uma menina nova, vou para a balada cada dia. Se você acostuma com esse tipo de hábito, também está influenciando a liberação de dopamina nas regiões da recompensa, do sistema de recompensa. Alimentação, existem algumas... A dopamina ela é sintetizada a partir da tirosina. Tirosina seria? Ela é produzida pelo seu organismo naturalmente, mas também encontra em alimentos. Abacate é rico em tirosina, peixe é rico em tirosina, queijo é rico em tirosina. Então você pode obter, o organismo já produz, e você pode obter via alimento. E o contraponto? Quais seriam tipos de alimentos que seriam nocivos a isso? Você colocou alimentos que propiciam, que são benéficos. Que contém a tirosina. Mas alimentos que, por exemplo, seriam prejudiciais, que podem dar um curto-circuito lá nesse sistema meu. Não, você só aumenta a produção, se você não comer, você vai ter a produção normal do teu... As pessoas que têm baixa de dopamina é que devem se preocupar... existe esse caso, eles falam com esses alimentos, porque pode ajudar a repor, a produzir... A parte de tirosina sintetizar e produzir mais a dopamina. Só para você ter uma ideia, para ficar mais uma coisa mais compreensível, pessoal. Baixa dopamina do teu cérebro, você produz pouca dopamina. Qual a doença que está relacionada com isso? Uma das funções da dopamina é controle motor. Qual é a doença que tem um problema de controle motor? Vai faltar a dopamina, você vai desenvolver Parkinson. É verdade, o livro menciona o Parkinson mesmo, pessoas que têm problema de Parkinson, é verdade. E excesso de dopamina ou desequilíbrio, não se sabe se necessariamente excesso ou simplesmente o desequilíbrio da substância, dopamina. Esquizofrenia está relacionada a isso. Tá? Então você tem alguns problemas. Agora, a grande questão interessante para nós é a questão do vício. Porque quando você começa a estimular, o que acontece com a droga? Cocaína. A droga em geral, o que eles fazem? Eles sempre atuam... Rodrigo, sempre que você fala em querer mais ou em viciar alguma coisa, você está falando de sistema dopaminérgico. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o vício, seja ele jogatina, droga, qualquer tipo de vício, ele sempre assim, ele cria quase que uma dependência pelo que não está aqui. Sim. É sempre aquela sensação assim, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí eu vou até... construir mais isso, que eu quero que você desenvolva mais esse pensamento que você está levantando aí, a questão do vício, da dopamina e tudo mais. Você mencionou em um determinado momento, a dopamina, eu não lembro o termo que você usou, mas é quase um sinônimo de, ela é amoral, não imoral, amoral. A dopamina, ela quer. Ela não está perguntando se é certo, se é errado, se é nobre, se não é nobre. Ela quer, se é ético, se não é ético, ela quer. Só que a dopamina... eu tenho que ter o controle sobre ela e não sobre ela sobre mim, porque senão é igual o Davi. O Davi quis a mulher e foi lá e tudo mais. Se eu deixar, a dopamina pode virar uma miragem. Por isso que o livro até fala de pessoas que estão sempre buscando, porque a dopamina sempre vai achar que o melhor ainda está por vir. Então, quer dizer, eu estou agora com esse carro aqui, mas se eu tivesse esperado para sair o modelo novo, aquele era melhor. Se eu tô com essa namorada aqui, aquela ali tem os olhos repuxados, aí você larga essa aqui e pega a outra. Mas essa aqui, mas aquela ali, ela tem o cabelo mais bonito que essa. Você nunca vai ficar satisfeito, porque você está sempre viciado em situação dopamínica, né? Então, realmente, nós temos que ter uma responsabilidade para não deixar que a dopamina nos manipule, inclusive usando miragem, porque o vício é isso, né? Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí está lá e não é. Sim.
A questão é que a dopamina ela é produzida principalmente numa região do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, que está relacionado com prazer e sistema de recompensa. Tá? Não vou falar o nome da região para não ficar coisa complicada. Ou pelo menos em que termo parte estaria? técnico. Dá para saber, não? Bem no miolo do cérebro, na região aqui, na direção da sua orelha, mas atrás do lobo temporal. Tá, bem direito. no centro. Pensa que o cérebro está aqui, bem no meio dele. Tá? No miolinho dele. Ali os evolucionistas dizem que é a primeira parte que se desenvolveu, por isso que está lá no centro. Os répteis, por exemplo, têm mais essa região. Por quê? Porque você precisava de controle emocional, de busca de prazer para poder sobreviver. Então, nesse sistema límbico, você tem uma via ali e uma região onde a dopamina é produzida. Tá? Dessa região onde os neurônios dopaminérgicos estão instalados, sai ramificação do neurônio, o axônio do neurônio sai para duas áreas principalmente. Núcleo accumbens, que é onde está relacionado ao sistema de recompensa. Mas tem uma outra via que vai para o lobo pré-frontal, que lida com controle, julgamento, raciocínio. Será que vale a pena fazer isso ou não? A dopamina está agindo nas duas regiões. Agora pensa que o sistema límbico é o acelerador. Eu quero. Lobo pré-frontal é o freio. E a mesma dopamina que está agindo nas duas regiões. Nos dois pedais. Exatamente. O ideal é que você tenha o equilíbrio, o controle. Eu quero, mas eu posso, eu devo. É vantajoso, certo? Se você tem esse desequilíbrio, e aí está o grande problema, Rodrigo, nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia a estimulação da dopamina por recompensa, busca do prazer. Aquele negócio do Pavlov lá de oferecer biscoito para o cachorro e ele babar, estão fazendo isso de maneira social? Sim, a gente faz isso todo dia. Exemplo. Dopamina pura. Em excesso. Por quê? Porque aqui você está sempre buscando alguma coisa. Eu vou citar uma pesquisa. Às vezes é legal a gente citar uma pesquisa, né, para entender. Um pioneiro do estudo da dopamina, Schutz, ele fez a seguinte pesquisa. Pegou um macaquinho e colocou numa gaiola e ali colocou duas caixas e duas lâmpadas. Quando a lâmpada da direita acendia, caía comida na caixa da direita. Quando a lâmpada da esquerda acendia, caía comida na caixa da esquerda. O macaquinho aprendeu logo. Piscava alternado. Essa lâmpada, ele abria a comida. Essa lâmpada, ele abria a comida. Isso alternado. Quando a lâmpada piscava, o que eles perceberam, os cientistas? Que quando a lâmpada piscava, pico de dopamina. Porque a dopamina é a molécula, é o neurotransmissor da expectativa, da antecipação. O que vai vir? O que vai vir. Você já antecipa a coisa, é verdade. Por isso que o cachorro salivava. Sim. Antes de comer, ele já salivava quando oferecia. Sim. Mas à medida que o macaco aprendeu, que isso se tornou familiar, vai piscar essa, vai ter comida, vai piscar, o nível de dopamina começou a cair. Aí o que eles fizeram? Eles perceberam também que quando o macaco pegava comida e estava comendo, a dopamina caía. Por isso eles entenderam que a dopamina não é necessariamente exatamente a droga do prazer. Porque se fosse a droga do prazer, enquanto você está comendo, ela teria que estar sendo liberada. Sim. Mas ela era liberada quando a luz acendia. Quando dava expectativa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Mas com a familiaridade, o macaco já sabe que desse lado aqui vai cair aqui, pronto, acabou a surpresa. Baixou a dopamina. Aí o que eles começaram a fazer? Acendia a luz, mas não caía a comida todas as vezes. Algumas vezes acendia e ele não achava a comida. Outras vezes acendia, começou a ficar aleatório. O que aconteceu? A dopamina? Por quê? Agora a expectativa. Será que dessa vez vai cair? E você está falando um macaquinho lá, brilhava a luz, ele já estava esperando, será que vem, será que não vem, será que não vem? E só essa expectativa gerava dopamina, eu entendo por que as pessoas são viciadas em caça-níquel. Então, o Skinner condicionou pombos. O pombo bicava na alavanca, caía comida. Dopamina era acionada. Bicava na alavanca, caía comida. Com o tempo,
a dopamina caiu, porque você não tinha mais a expectativa. Eu já sei que, se eu sei que a água está ali, é só abrir a torneira. Sim. Aí o que ele fez? A cada 4 bicadas caía a comida. O pombo bicava 4 vezes para receber a comida. Aumentou a dopamina. Ele foi aumentando o espaço. A cada, não lembra? Aumentou 10, 15 bicadas. vezes. O pombo começava a bicar mais rápido, porque ele queria chegar na bicada que ia cair Eu a não comida. posso deixar de comparar os caça-níqueis novamente. Exatamente. A gente vê a Quando você aflição falou do caça-níquel, com que o pessoal pega o dinheiro da bolsa assim, passa o cartão ali, parece que é uma coisa, sabe? Exatamente. Adalto, só dá uma oportunidade do pessoal participar de casa também. Tem muita gente conosco? Muitas perguntas? Vamos perguntar. Quase 3 mil pessoas. Obrigado, aí. Nós temos 3 mil pessoas acompanhando a gente aqui. É um auditório grande. Imagina você dar uma palestra para 3 mil pessoas, né? E aí, galera, nós vamos selecionar algumas perguntas aqui, mas olha, como tem muitas perguntas, não vai dar para responder tudo, mas siga o Adalto lá nas redes sociais, já está aí na descrição desse vídeo, tá bom? Curta lá os vídeos dele, as informações do Instagram. Vocês vão ter coisas boas nesse sentido aí. Vamos lá. Flávio Fernandes pergunta assim, ele mandou até um superchat. Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? O Flávio Fernandes, eu vou repetir a pergunta dele aqui, ele está também aparecendo para vocês aí, já está fixada a pergunta dele, né? Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? Aliás, eu vou até emendar. A dopamina pode parar de ser produzida no corpo? Há pessoas que já não produzem mais dopamina? Sim, você pode ter uma diminuição drástica do nível. A zero? Não, a zero é difícil. A zero é difícil, né? Ela cai a níveis que são basais ou são insuficientes. Uhum. Mas são vários fatores, novamente. Um deles, lembra que eu falei da genética? Uhum. Um gene ativo, que você pode ter, que ele predispõe, que ele aciona a produção, ou você pode não ter. Então, você pode ter uma configuração genética que não leva à produção suficiente da dopamina, assim como outros neurotransmissores. Mas existe uma coisa que também diminui a produção. O que acontece? Quando a pessoa adota comportamentos, especialmente viciantes, aqueles comportamentos que... Porque, assim, a dopamina ela tem 2 formas de ser infundida no organismo. Uma é uma forma basal. Mais ou menos 3 a 5 vezes por segundo, ela dá uma descarga pequena. Uhum. Para o quê? Para você se manter. Porque a dopamina tem a ver com a atenção também. Lá naquele sistema que eu falei do controle, que está no lobo pré-frontal, a baixa de dopamina aqui está relacionada com o TDAH. Entendi. Tá? Capacidade de manter a atenção. O TDAH, pessoal, o transtorno de déficit de atenção. Então, mas repita aí, você falou que a cada quantos segundos ela... A cada segundo, 3 a 5 infusões de dopamina. Os neurônios liberam naturalmente. Isso é uma pessoa normal? Normal. Você no estado normal. 24 horas por dia. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo. Tá? Porque você precisa disso para manter energia. Então eu posso ter sonho dopamínico. A dopamina é a molécula, a gente fala o desejo, a palavra-chave é motivação. Uhum. Ela que te dá motivação para fazer as coisas. Tá. Então você precisa de uma dose basal constante de dopamina. Quando você tem um evento importante que estimula os neurônios da região para produção, aí você tem um pico. Esse pico, aí você fala de 20 a 30 vezes por segundo. O que também é normal se for um evento pontual. Se for um evento pontual. Tá certo. Então, todas as vezes que você tem algum evento motivador, alguma coisa que te motiva fortemente, você tem mais descarga de dopamina desse tipo. Então, você tem as 2 formas de descarga. O que acontece é que se você usar muita descarga do tipo exagerada, que é essa pontual, por estímulo, por hiperestimulação... O próprio caça-níquel, toda hora eu estou ali querendo. Ou o celular. Então, se você vive essa vida louca que a gente falou agora há pouco, de sempre querer, precisando, o que acontece? Aquela dose basal começa a diminuir. Por quê? Porque você começa, os receptores da dopamina começam a perder sensibilidade. Porque você está superestimulando as células. E aí que a pessoa fala assim, eu estou desmotivado.
Exatamente. Então, as células começam a ficar menos sensíveis. Presta atenção, liga aí, ó. Você vai, tô desmotivado, tô sem... Às vezes está desmotivado porque tem coisas que estão fazendo que a quantidade basal de dopamina esteja prejudicada na sua vida, no seu estilo de vida, né? Pode ser que você tenha muito tédio. Por quê? Porque você está acostumado a bombar a dopamina. Então, para quem não é cristão, é balada, é bebida todo dia, você começa a se viciar nessa questão de próximo. Aquela história do o melhor da viagem é esperar por ela, né? Uhum. É a Porque a expectativa é sempre Quando você maior do que a chegou lá, realidade. não era tudo. A expectativa não é... A festa, né? Na festa, chega na hora, pô, você esperava. Então, tem pessoas que acabam se viciando nisso. O que a droga faz? A droga, porque quando você despeja a dopamina, o neurônio fabrica, despeja na fenda de comunicação dos neurônios para ativar o sistema. Você ativa o sistema, mas o próprio neurônio que liberou a dopamina, ele tem recaptadores para recaptar o que está sobrando ali. Fica ali na fenda, na comunicação. Mas ele mesmo despeja e recapta. Entendi. Rearmazena. Isso é normal. O que a droga faz, a cocaína, por exemplo? Ela impede a recaptação. Ou seja, as moléculas da cocaína ficam mais tempo ali na fenda, estimulando o sistema por mais tempo. No lugar da dopamina que deveria... Entendi. Na verdade, não. Estimulando a produção da dopamina. Em excesso. Entendi. Sim, entendeu? Porque esse estímulo de dopamina que vai acontecer normalmente, vai acontecer um estímulo, mas o neurônio vai recaptar o que está ali sobrando e vai voltar à homeostase. Se a droga impede a recaptação, as moléculas da cocaína vão ficar mais tempo ali, estimulando o sistema a produzir mais dopamina. Ou seja, você acabou respondendo os dois riscos aqui, da falta dela e do excesso dela, motivadas por um estilo de vida. Exatamente. E quando você superestimula descarga de dopamina muito tempo, os neurônios os receptores vão perdendo, vão ficando insensíveis, e aí você não tem mais sensibilidade para as coisas pequenas da vida, para as coisas mais simples da vida. Você perde essa... Aí, valeu. Ó, pessoal, muita coisa séria aqui. Próxima pergunta aí. Pergunta muito boa, que tem a ver até com o tema da live, do Marco Granato. Como liberar dopamina através da comunhão com Deus? Olha, excelente pergunta. Como liberar dopamina através da comunhão com Deus? Então, eu vou deixar também que o Adalto responda, porque além de um neurocientista, ele também é cristão. E uma das coisas que a gente estava conversando nos bastidores até sobre esse livro aqui, ele é formidável, mas ele mereceria um complemento, uma visão cristã. Onde é que estaria o espiritual em tudo isso aí, né? Então, o que você, como um neurocientista, podia dar de conselho assim, para alguém que é religioso para melhorar essa produção dopamínica através ou em conjunto com uma comunhão com Deus? É que nós não falamos das outras substâncias importantes no prazer. Então, você tem a dopamina antecipatória. Antes, quando você recebe a recompensa, o que faz te sentir bem são outras substâncias, serotonina principalmente, oxitocina e endorfinas. A oxitocina, essa de fato a gente entende como o hormônio do amor, porque a oxitocina promove a conexão entre as pessoas, você sentir-se do outro. Quando o seu cachorro você chega, o seu cachorro vem todo feliz abanando, ele está liberando oxitocina. Esse é meu dono. Tá? Então, essas três substâncias, que são a do aqui e agora, são substâncias que te permitem curtir, aproveitar o momento que você tem. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Eu me permito curtir isso aqui. Eu agradeço por isso. Isso é serotonina, oxitocina e endorfinas, certo? Então, quando eu acordo de manhã cedo, eu quero falar com Deus, eu quero ter um tempo com Deus agora. Isso me dá prazer. Dopamina, antecipando. Peguei a palavra de Deus, começo a meditar, serotonina. Aí são outras substâncias. A dopamina, lembra, sempre a antecipação. Certo? Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente já ir para o final, e que eu não posso deixar de fazer essa aplicação.
Rodrigo, Só virar o microfone aqui. Ó. Pronto. Tá bom o som aí, David? tranquilo? Pode. Vamos aplicar isso. Por que algumas pessoas não conseguem ser felizes com uma única mulher? Por quê? Porque, Aliás, o livro dá até exemplos disso também. sim, quando você entra no flerte, eu quero conhecer, me interessei por essa pessoa, bonita, sorriso bonito, ocitocina, pico, certo? Aí você sai com ela, digamos que você não é cristão. Aí você sai com a pessoa e vai para a cama com ela. Quando você começa o contato físico, ou seja, você tem a pessoa, a ocitocina, a dopamina já foi. Ali você vai liberar endorfinas, que tem a ver com o prazer ali do momento, certo? Então, tem pessoas, Rodrigo, que têm uma personalidade dopaminérgica e elas são incapazes de se sentirem contentes com aquilo que ela tem. Uhum. Então, elas vão precisar sempre. E é o que acontece no romance. Eu me apaixono, ocitocina lá em cima, certo? Esse jogo da ocitocina, que é o que a gente chama de paixão, Uhum. ele pode durar até 2 anos. Casei. Essa mulher é minha, esse marido é meu. A ocitocina. E aí, se você tiver um hábito, uma personalidade que necessita muito de dopamina, estou falando ocitocina, acho que estou errando, né? Você precisa muito de dopamina. Uhum. Você é movido a dopamina. O teu casamento vai virar um tédio. Porque você não tem substâncias químicas, você não tem o hábito de estimular áreas do teu cérebro que te capacitam para curtir, para ser feliz com o que você tem. E você vai... Aí a pessoa que casa 1, 2, 3, 4... Por quê? Porque ela acha que amor é o que ela está sentindo... É a emoção do momento. Da dopamina, Uhum. certo? O problema é que quando você aciona a oxitocina, automaticamente você baixa testosterona. Uhum. Existe na verdade, um componente que é mais masculino. Na mulher é a oxitocina, no masculino é a vasopressina. O que a vasopressina faz? Ela faz a conexão, assim como a ocitocina. Só que quando ela está presente no seu organismo, ela diminui a ação da dopamina. Uhum. Certo? Por quê? Porque aí você não precisa buscar mais. Uhum. Você já tem a pessoa. Agora você precisa se conectar. Talvez uma coisa importante aí, principalmente para casais cristãos também, é fazer planejamento juntos, né? Vamos construir uma casa? Né? Tem gente muito assim, já construí, não. Projetos. Vamos projetos. Sim. O que a gente, meu amor, onde é que a gente vai querer estar daqui a 7 anos? Né? Sim. Vão ter um filho? Porque tem muitos casais que só ficam também no presente. Eles vivem demais a maternidade, a paternidade. Eu entendo, porque a vida hoje mas não planejam mais o futuro dos dois. E a comunhão com Deus também nesse aspecto, já que a dopamina é o que está lá, é eu estar em constante preparação para a volta de Jesus, para o encontro com Deus. Eu tenho método, eu tenho expectativa. E a expectativa é interessante porque ela até me ajuda a aguentar também algumas provações. E não deixar que a dopamina seja um troglodita vivendo dentro de mim. É engraçado. Tem um livro antigo, eu sei que vocês da área de psicologia podem achar até um livro pueril, e pode ser que seja mesmo Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye. Eu sei que muitas coisas que ele fala lá, porque eu já conversei com alguns das suas áreas, com alguns colegas seus, algumas coisas desse livro estão superadas, ultrapassadas, mas o princípio de temperamento controlado pelo Espírito, eu acho que ele é válido. E quem sabe hoje não estaria a hora de fazer um livro do tipo, sei lá, substâncias controladas pelo Espírito, né, ou hormônios controlados pelo Espírito. Como é que o Espírito controla a serotonina, a dopamina, para a honra e glória de Deus. Gente, eu só estou correndo aqui porque o Adalto ele ainda vai voltar para dar aula daqui a pouquinho. E ele vai viajar lá para Hortolândia e eu quero que ele e a esposa dele cheguem em paz lá, tranquilo. Vamos dar espaço para mais 2 perguntas? Vamos lá. Tem 2 perguntas parecidas aqui, já emendar elas em uma só. Um perfil chamado Monarquia e a Rose perguntam sobre justamente o que você falou, como na prática a expectativa da volta de Jesus pode fornecer dopamina. Tá.
O que você traria de texto? Tá, a Rose e também um perfil chamado Monarquia perguntam assim, como na prática essa expectativa da volta de Jesus pode ajudar no controle da minha dopamina ou do aspecto saudável da minha dopamina? Então, se você tem expectativa, isso é normal, é bom, é saudável, em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Então, a expectativa de esperar, de esperar a volta, a esperança da volta de Jesus, tem a ver com a produção da dopamina, certo? Você está produzindo dopamina, isso é saudável. Então, a gente deve procurar produzir. A questão é o que a gente precisa fugir. Essa é a grande questão, talvez a grande mensagem da nossa live. Nós precisamos fugir de comportamentos que a gente sabe que desencadeiam um pico de dopamina. Porque esses comportamentos têm a tendência de nos escravizar, porque a dopamina escraviza. Vicia, então, né? Vicia. Então, nós não fomos feitos por Deus para viver com picos altos de dopamina. A nossa vida no passado, né, não era assim, se você pensar nos estímulos que um homem tinha normalmente. Os estímulos que você tem na vida moderna hoje, e eu citei aqui e vou repetir, a gente pode um dia falar só sobre isso. Só sobre o celular, né? Tá? Telas de maneira geral, celular, tablet, TV. Especialmente o celular, por exemplo, jogos de videogame. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que você tem que passar determinadas fases e a cada fase que você passa, você encontra em alguns lugares baús com um tesouro. Uhum. A indústria de jogos sabe exatamente quantos % de vezes eles têm que colocar um prêmio dentro de um baú para te estimular a continuar. Para que o pico da dopamina seja o maior possível. Um aplicativo, por exemplo, que vai para a internet, ele tem que passar por um crivo. Em 3 minutos, se ele não dilatar sua pupila, se ele não aumentar sua pressão sanguínea, se ele não aumentar o açúcar no teu sangue, ele não vai para o mercado. Porque ele não produziu o efeito necessário de te manter ligado. Isso é dopamina. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é justamente isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem expectativa da volta de Jesus, quando você tem tempo de meditação para acalmar o seu cérebro desses estímulos que estão aí fora na nossa vida, esse é o antídoto. Esse é o remédio. Agora, eu não sei se tem mais alguma... Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Aliás, eu ia só fazer uma questão aqui para você. Eu nem sei se existe. Sobre você falando agora, eu pensei nisso aqui. Quando a expectativa é ruim, qual a substância cerebral que tem já mapeado isso? Por exemplo, uma coisa é a expectativa de uma coisa boa, né? Olha, talvez agora nós vamos anunciar quem foi o ganhador do prêmio tal. Eu estou ali, estou na expectativa, a dopamina está a 1000. Mas, vamos pensar numa outra situação. O juiz vai dizer se eu fui condenado à morte ou não. É uma expectativa também, mas horrível, horrível. Aí não é dopamina, né? Não. Você pode ter, por exemplo, liberação de cortisol, que é aí seria cortisol. Do estresse. É interessante. Por que eu perguntei isso para você? Porque quando perguntaram da volta de Jesus e você fez esse comentário, eu me lembrei de 2 tipos de expectativas aqui. Para responder a pessoa aí. Eu vou pedir licença para ler esse texto e a gente vai para a última pergunta. Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, olha, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Cortisol. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção se aproxima. Dopamina. Então, se me permite essa aplicação, eu vi a Bíblia colocando um exemplo de cortisol, um evento histórico e um evento de dopamina saudável. Agora, é a minha comunhão com Deus que vai determinar como é que eu vou me portar diante desse evento histórico que está no centro. Eu vou lidar com ele de uma forma dopamínica, com uma boa expectativa, ou uma forma de cortisol, de medo, pavor, angústia.
Tá certo? Então, eu acho que isso é uma boa... Essa questão que o Adalto falou da comunhão com Deus é muito séria, porque ela vai determinar se eu vou ter dopamina ou cortisol em relação ao futuro da humanidade. Tem tanta gente apavorada no futuro aí que até eu tenho na dúvida o que está produzindo mais, se é cortisol ou se é dopamina, porque está todo mundo com tanto medo. Gente, só por causa do horário, mais uma pergunta aí, David. Aí eu já vou dar as considerações finais para o Adalto aqui para a gente. Um minuto. A Marcela está perguntando aqui o seguinte, ó. Qual seria a relação entre a fé, a dopamina e o pecado? Creio que ela está querendo dizer que toda vez que... Hábitos. Isso. Acontece algo ruim, a dopamina... Marcela está perguntando aqui qual a relação entre a fé, a dopamina e o pecado. Se bem que eu acho que é um pouco complicado responder isso do ponto da neurociência, porque a neurociência não trabalha com o conceito de pecado, é mais da teologia, né? A gente pode tentar alguma coisa na Bíblia, mas a parte da neurociência você não tem como materializar pecado. Rodrigo, tem uma aplicação que eu pretendo fechar a nossa live, não sei se é o que está no coração dessa seguidora. Pode ser que eu responda. Agora, se você tem alguma outra ideia... Não, na verdade, o que eu vou falar é para eu olhar para você, para ver se não estou falando bobagem aqui, viu? Eu tenho uma coisinha final que eu posso falar, mas eu quero te ouvir primeiro. Bom, antes eu queria... Lembrei de um dado aqui interessante. No lobo pré-frontal, lembra que aqui é sede de julgamento, raciocínio, controle. Quando você utiliza muito celular, internet, está exposto demais a telas, praticamente uma tríade está agindo ali. Dopamina, porque você está em busca. Adrenalina, por conta da ação em si, aí não é expectativa, é ação em si, ou jogar, etc. E o cortisol, quando você é frustrado, quando você tem que... Perdeu $120 a mulher lá, a senhorinha. Ou quando a mãe para de jogar, você tem que interromper, você tem que trabalhar e tem que parar. Esse ciclo dessas substâncias, quando hiperestimulados, causa lesões nessa região do cérebro. Quando eu falo de lesão, é morte de neurônios. Essas lesões acabam por comprometer a sua capacidade de pensamento profundo, de meditação, de contemplação. O seu cérebro se torna um cérebro distraído. Tem até um autor que diz que nós moldamos as máquinas e elas nos moldam. De 1960, essa citação. Se eu fosse parafrasear, hoje seria: nós programamos os computadores e agora eles estão nos programando. Por quê? Porque o cérebro humano está sendo formatado para trabalhar no modelo da máquina. Todas essas alterações que estão acontecendo no cérebro por conta desse tipo de estímulos, especialmente as telas, elas são responsáveis por comprometer a sua capacidade de compaixão, empatia. Essas áreas do cérebro estão ficando atrofiadas. Ou seja, o seu cérebro está funcionando cada vez mais parecido com a máquina. Características não humanas. E uma das características é justamente a sua capacidade de contemplação, de pensamento profundo está sendo bloqueada. Existem maneiras técnicas, eu não tenho tempo para explicar sobre como isso acontece no cérebro. Mas por que eu estou dizendo isso? O canal que você tem de conexão com Deus é justamente o canal da contemplação. E o teu cérebro está perdendo essa capacidade. Está se tornando um cérebro distraído e superficial, que não consegue mais mergulhar, por exemplo, num texto bíblico, para poder ter a janela que Deus precisa para atuar na sua vida e transformar. Essa é a primeira questão. Agora, quando eu falei dessa questão da vasopressina, Rodrigo, que é chamado hormônio do marido fiel, quando você tem a vasopressina alterada e aumentada, você tem conexão melhor com a sua esposa. Quando você tem a dopamina, já é o contrário, busca, certo? O problema é que quando você tem um contato, você tem a vasopressina aumentada, a testosterona tende a baixar. Abaixa seu desejo sexual. Por que o namorado tem vontade de fazer relação sexual, ter relação sexual com o namorado o tempo todo? Quando casa, que pode,
Onde é que faz? Aí ele, em vez de usar a tabelinha, vai usar a folhinha, né? Quando é que nós vamos fazer, amor? Agosto, sábado de agosto aqui, a trimestral. Por quê? E se tem filho aí que fica mais programado. Exatamente. Então, isso não é uma questão... Muitas vezes, muitos casais ficam decepcionados e frustrados. Nossa, eu casei, o namoro era maravilha, agora cadê o relacionamento sexual? Tá... Isso tem a ver com essas substâncias agindo. Então, você tem que optar. Você quer conexão maior? A dopamina vai diminuir e a testosterona, que anda aliada, que impulsiona a dopamina, vai diminuir também. O desejo sexual vai naturalmente diminuir. E, por outro lado, quem tem uma personalidade dopaminérgica tem mais tendência à promiscuidade, porque ele quer buscar sempre coisas novas. Por que eu estou repetindo e citando isso, Rodrigo? Nós avaliamos as pessoas pelos comportamentos delas, pelo que elas dizem e pelo que elas fazem. Nós sabemos o que elas fazem, mas nós não sabemos por que elas fazem. É por isso que a Bíblia é tão enfática em não julgueis. Porque você não sabe quais são as substâncias que predominam no cérebro da pessoa que você está avaliando. Você concorda comigo, Rodrigo, que a Bíblia é um código normativo? Claro. Além de outras coisas, ele é um código de normas, de regras. Mas eu sempre digo isso, a Bíblia nunca foi escrita com a intenção de ser um código de regras para você medir a vida da outra pessoa. É para você medir a sua própria vida. Somente a sua própria vida. Porque Deus sabe quanto de ocitocina, quanto de dopamina, com o que você está lutando dentro de você. E a gente, muitas vezes, na igreja, tem essa tendência de, porque o camarada tem esse comportamento. Existe um versículo bíblico que a gente usa muito, né? Pelos seus frutos conhecereis. Eu leio na minha Bíblia, pelos seus frutos os conhecereis, não os avalieis, não os julgueis. E mesmo esse verso, ele é muito mal usado, até me permita falar, porque se você olhar o verso, está falando de falsos profetas. O verso é tomado assim, de maneira generalizada para todo mundo. Não, Jesus está falando assim, como é que você vai avaliar se a pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Então esse verso vale para eu saber se o João é um profeta de Deus ou um farsante. Ele não serve para revelar se a Maria é sincera a Deus ou não é. Sim. O texto é uma forma técnica para você avaliar um falso profeta. Como é que eu sei se realmente ele é um doutor ou não é? É simples, eu vou lá e olho o seu currículo Lattes. Mas não é que agora eu vou saber se a pessoa é honesta ou desonesta pelo currículo Lattes. Então é muito específico. Esse é um verso da Bíblia que as pessoas tomam de maneira errada. Ele não está falando de... Não é, repito, esse verso não é para você saber se a sua cunhada lá ela é verdadeira ou não. Isso é para profeta, para avaliar profeta. Então, Rodrigo, o que eu entendo? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo a luta do Rodrigo. Ele sabe quais são as estruturas e quais são as substâncias, hormônios com que você tem que lidar. Porque esses hormônios, essas estruturas estão motivando o seu comportamento. Eu não sei, o pastor não sabe, a comissão da igreja não sabe, certo? Então, quando Deus vai te julgar, ele leva em consideração, Rodrigo, eu sei o esforço que você está fazendo e eu sei que nessa questão aqui não depende de você. Você precisa de mim, você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento, você precisa de mudar alguns hábitos. Isso é um processo. Por que eu estou falando isso, Rodrigo? Porque eu tenho certeza que existem homens e mulheres te ouvindo agora que lutam há anos na sua vida cristã com dificuldades de comportamentos que não conseguem vencer. Esses dias eu vi um vídeo muito forte de um ex-pastor, foi meu aluno, inclusive, dele falando do problema do vício da pornografia. E ele disse que quando ele foi diagnosticado por uma especialista, que não é fácil achar também um especialista na área, né? Que ela falou, o seu problema de vício em pornografia, eu vou falar, é um dos mais difíceis que eu tenho de tratar no meu consultório. Eu vou falar na academia, e ela estuda o assunto como você estuda a neuropsicologia. Ela falou assim, é mais fácil tratar alguém viciado em cocaína do que alguém viciado em pornografia. Com certeza. E ele toma 3 ou 4 medicamentos por dia. Mas o dia que ele recebeu o laudo, ele sentiu um impacto e, ao mesmo tempo, um alívio. O impacto porque, assim, ele vai ficar para sempre tomando esse medicamento, não tem cura. Mas ele falou assim,
Eu não sou um mau caráter. Eu sou um viciado. E realmente, não é questão agora que a gente vai passar pano nos erros. Os erros, coisa errada é coisa errada. Mas eu achei muito pertinente isso que você falou, que você está trazendo do ponto de vista do profissional de saúde. Repito, pessoal, pecado é pecado. Ninguém está discutindo isso aqui. Nem o Adalto, muito menos eu. Mas me permita um outro exemplo análogo. Você vai ver duas meninas promíscuas, com comportamento promíscuo. Não é nem o assunto da dopamina, mas eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ele cai bem dentro do princípio que você está colocando aqui. Vamos chamar aqui a Maria e a Joaquina. As duas são promíscuas. Só que a Maria, ela realmente é uma menina de mau caráter. Ela é uma biscate, ela tem um caráter mau. A Joaquina foi abusada na infância. E vocês que estudam a área do comportamento sabem que muitas mulheres que foram abusadas, às vezes ela usa a sedução por várias razões, como uma forma de compensar a dor do abuso, porque ela já não tem mais respeito pelo corpo dela, é a maneira de encontrar carinho. Ela está mal resolvida. As duas estão com um comportamento promíscuo. Aparentemente. Promíscuo de sedução. São duas mulheres que a minha esposa não queria que eu estivesse perto delas. E eu olho as duas como duas vadias. Só que uma está fazendo aquilo por mau caráter, a outra por dor. Em ambos os casos está errado. Mas é isso que você falou, Deus conhece o coração. Por isso que a gente tem que separar o pecado do pecador. Não é isso? Exatamente. E quando eu falo que você tem fatores genéticos envolvidos nesse tipo de comportamento compulsivo, de querer o conquistador, alguns homens ou algumas mulheres, algumas pessoas podem ir para o outro extremo. Mas então se é genético, eu nasci assim. Então Exatamente. Então não tem problema, então Deus vai me aceitar, então Deus vai... Deus sabe quem está brincando com a graça e quem está lutando. Deus sabe. Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. E mesmo esmurrando, tinha um espinho na carne, que alguns pensam que é a cegueira, outros pensam que é outra coisa, de Paulo, que ele lutou a vida toda com o espinho na carne. Exatamente. E eu lembro sempre de um trecho de Ellen White onde ela diz: a graça concede poder suficiente para vencer qualquer tendência herdada ou cultivada.